como fazer avaliação física específica para idosos para chegar a um faturamento dos seus sonhos. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana, do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online e que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 deste mês de junho, às 22 horas. A semana do Personal Senior é um evento com 3 aulas gratuitas, onde eu explico o passo a passo para você aí se tornar um personal trainer diferenciado no mercado, uma referência na sua profissão e com algumas vantagens em relação a outros personagens, como uma metodologia específica, com estratégias de venda, com um trabalho organizado e, mais do que isso, com um salário que você realmente deseja receber com o seu trabalho. Esse papo que eu vou ter aí com vocês nesses dias 19, 20 e 21 de junho vão ajudar aí personagens, que estão recém começando o seu trabalho, acabaram de se formar e ainda não sabem que caminho que vão seguir na educação física, mas também vão ajudar aqueles personagens que já estão há um bom tempo no mercado e estão atrás de estratégias diferentes, de alternativas aí para se consolidar cada vez mais no mercado. Bom, para vocês garantirem a presença na semana do Personal Senior, vocês já podem fazer isso. E é muito simples. Basta vocês irem lá no link que está na minha bio e fazer a inscrição. Como eu falei, é totalmente gratuito. Além de todas essas estratégias que eu vou passar para vocês, para se tornarem aí uma referência no mercado, eu vou ensinar também como vocês podem se tornar um personal senior, ou seja, um personal trainer que trabalha com o público idoso. E foi dessa maneira, foi essa alternativa que eu encontrei para me diferenciar em relação a outros personagens que estão aí nessa concorrência que é gigantesca, Então, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e o tema da live de hoje é o seguinte: como fazer uma avaliação física específica para idosos e chegar no faturamento dos sonhos. Vamos lá então, pessoal, esse para mim é um dos conteúdos mais importantes, é uma virada de chave para ser um personal diferenciado. Ao mesmo tempo, eu percebo que muitos profissionais da educação física acabam não fazendo avaliação física. Mas por que será que não fazem? Porque acham que não é importante? Porque não sabem fazer? Não se sentem seguros em fazer uma avaliação física? Porque não têm os materiais necessários para isso? Olha, vou dizer para vocês que de certa forma eu até entendo isso, Porque na faculdade a gente aprende a fazer avaliação, mas de uma maneira muito superficial. Eu vou falar pela experiência que eu tive, Tive na graduação uma cadeira de avaliação física e, claro, toda uma parte teórica e vou dizer para vocês, no máximo, umas 3 aulas práticas. E que contemplava tudo, antropometria, composição corporal, mas assim, gente, como eu falei para vocês, de uma maneira muito superficial e claro, a gente não teve muito tempo para poder aplicar isso, E a avaliação física para pessoas idosas, então, nem pensar. Foi na minha pós-graduação em Educação Física Gerontológica, sim, que eu tive aí uma ideia de como é que se fazia uma avaliação física para pessoas idosas. Então, aproveita esse momento para dar já uma dica, que para fazer avaliação física, para ter segurança para fazer em aluno,
é muito da prática, né? Tem que praticar sempre. Então, a sugestão que eu dou é sempre de pegar um familiar, uma pessoa que vive com vocês, ou daqui a pouco aí um colega de profissão, e vocês irem aplicando em vocês, né, aí essa avaliação e treinando essa avaliação física, porque é só dessa maneira que vocês vão ter segurança para poder fazer nos alunos de vocês. Bom, mas agora, por que é tão importante a avaliação física? Por que eu bato tanto nessa tecla de que tem que fazer a avaliação? Pessoal, quando uma pessoa contrata os nossos serviços individuais, né, paga por um personal trainer, ela paga mais caro por isso. E normalmente ela tem dois objetivos. Primeiro é conseguir alcançar os resultados de maneira mais rápida. E o segundo, claro, é de ser bem atendido, né? E esses dois objetivos, eles são obrigações do personal trainer. Pelo menos daquele personal trainer que realmente quer ter sucesso na carreira. Se você não atender bem o seu aluno, obviamente que esse aluno não vai continuar com você. Ele vai procurar por outro profissional. E se você não entregar resultado para o seu aluno, pode ser até que ele continue o trabalho com você. Mas você está perdendo uma grande oportunidade de valorizar o seu trabalho e também de ganhar mais. A maneira de um personal trainer entregar resultado é através das avaliações físicas. Com elas, a gente consegue identificar o perfil do nosso aluno, as características dele, a condição atual em que ele se encontra, e a gente vai ter uma referência para visualizar a progressão do nosso aluno, né, de acordo com os treinos que a gente passa para ele. Se você não faz essa avaliação, não entrega resultado concreto para o aluno, acaba ficando tudo no achismo, na subjetividade. Você fala assim para o aluno, olha para ele, olha, seu João, eu acho que você está ganhando força, hein? Como assim, acho? Tá ganhando ou não tá? Mas quanto que tá ganhando? Entende? Não faz sentido, não é um achismo. Pense numa profissão que é valorizada. Um médico, por exemplo. Como é que é o trabalho do médico? Ele recebe um paciente, né? E ele não sai simplesmente prescrevendo uma medicação ou um tratamento. Ele primeiro vai avaliar o seu paciente, né? Vai procurar identificar quais são os sintomas que ele tem, quais são as necessidades que ele tem, para aí sim propor para o paciente um tratamento adequado. Outro exemplo, imaginem vocês matriculando, né, os seus filhos numa escola que não aplica nenhum tipo de prova, por exemplo, né? Como é que vocês vão ficar sabendo que o filho de vocês está aprendendo, está evoluindo? Aí a professora chega e fala assim, fica tranquilo, seu Guilherme, porque eu consigo ver no dia a dia que o seu filho está evoluindo. Poxa, vocês ficariam satisfeitos com isso? Eu não teria segurança. Outro detalhe é que o resultado que você entrega para o seu aluno tem que ter relação com aquilo que ele deseja. Não adianta daqui a pouco eu fazer uma avaliação de composição corporal no meu aluno, sendo que esse meu aluno me procurou porque ele queria melhorar os seus índices de queda. Ele estava caindo constantemente e ele, não, eu tenho que reforçar. Aí eu vou lá e entrego para ele a evolução da composição corporal. O senhor diminuiu 1% né, o seu percentual de gordura. É um tipo de informação que para ele não faz a menor diferença. Agora, se você falar para ele,
que ele melhorou o índice de força muscular de membros inferiores, aí sim, aí tem uma relação positiva com aquilo que ele queria. Se você falar para ele que ele melhorou o equilíbrio dele, claro, comprovando isso através de testes de equilíbrio, também você vai trazer uma informação que é extremamente relevante e importante para esse aluno. Então, nesse exemplo que eu trouxe, no mínimo, você tem que avaliar as variáveis, né, que estão relacionadas com aquelas possibilidades de queda, como a força muscular, como o equilíbrio, como a mobilidade do seu aluno. Então, na avaliação física que a gente utiliza no nosso método, a gente avalia o nível de capacidade funcional do aluno, antropometria, composição corporal, testes de força, de flexibilidade, potência aeróbia, né, agilidade, questionários também, né, caso a gente trabalhe com alunos idosos que sejam frágeis. Então, no nosso caso, tá? Se eu identificar que o nível de capacidade funcional do meu aluno é de atleta, não tem por que eu aplicar o Mini-Menton com ele, né? O Mini-Menton, para quem não sabe, é um teste que avalia a função cognitiva do meu aluno. Porque eu sei que não faz o menor sentido para esse aluno que está classificado como um atleta. Então, claro, o nível de cognição dele é muito alta, né? Não tem por que eu fazer o Mini-Menton com esse aluno. Mas então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu faço para estruturar a avaliação física do meu aluno. E por que eu falo em estruturar? Mas será que a avaliação física ela não é igual para todos os alunos? Como eu falei para vocês antes, se eu perceber que o meu aluno ele está num nível avançado, eu não vou perder o meu tempo fazendo um teste que não vai me trazer nenhuma informação importante, né, para o objetivo que esse aluno tem. Então, cada caso é um caso. É que nem uma prescrição de treino. O que eu tenho, sim, é uma base de avaliação. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, gente, a minha avaliação física, ela já começa lá no primeiro contato com o meu aluno. Se vocês lembrarem aí de algumas aulas que eu falei sobre vendas, eu falei que lá no primeiro contato com o aluno, ou seja, quando ele liga para a gente para saber informações do nosso trabalho, eu não devo simplesmente passar os meus valores para ele e desligar o telefone. A gente deve conversar com o aluno para poder entender a situação dele, né? E claro, para se mostrar interessado no objetivo desse aluno e a gente pegar informações, né, que sejam importantes para a gente. E mais do que isso, a gente vai anotando todas as informações. Isso é um trunfo para a gente na hora da negociação, tá? Mas só fazendo isso, eu já consigo identificar um pouco do perfil desse aluno, né? Por que ele está querendo começar um programa de treinos? Então aqui eu já vou pegando uma ideia de como é que eu vou preparar tanto a minha avaliação física, como eu já começo a ter uma ideia de como é que eu vou fazer uma prescrição de treino para esse aluno, certo? Se esse aluno entrar definitivamente, começar comigo, aí sim, aí eu vou começar a fazer um levantamento, né, do histórico dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o nível de capacidade funcional dele. Vamos lembrar, já falei em outras aulas, que os idosos podem ser classificados em até 5 grupos, de acordo com o nível de capacidade funcional. Então, vai desde aquele idoso que é fisicamente dependente, ou seja, ele é dependente de outras pessoas para fazer as atividades diárias dele, aquele idoso que é frágil, tem o idoso que é fisicamente dependente, tem aquele que é fisicamente condicionado e tem o outro que é da elite física, né? Como é que eu descubro? Como é que eu descubro isso? Nesse caso aqui, vocês podem aplicar um questionário, né, que existe de 12 perguntas do Rick Jones.
Eu posso até enviar esse questionário para vocês, se vocês quiserem. Só botem nos comentários lá que eu envio, tá? Não tem problema. A partir dessas respostas deste questionário, eu vou identificar então o nível de capacidade funcional do meu aluno. E por que é importante isso? Porque eu vou identificar então quais são as principais variáveis de treino que eu devo trabalhar com ele. Quais são as variáveis que eu devo dar ênfase no trabalho com o meu aluno, certo? Molhar o bico aqui. O segundo passo é aplicar a anamnese. E aqui, sim, eu vou fazer um levantamento, né, que eu falei para vocês ali, do histórico desse aluno em relação à atividade física, a doenças, a rotina dele, a questão alimentar, medicação que ele toma, tudo que for importante eu saber para na hora da prescrição do treino, né, eu estar atento a esses detalhes, certo? Então, identifiquei o nível de capacidade funcional, apliquei a anamnese e o terceiro passo, a gente vai começar a parte prática. Então, é a parte do exame físico, tá? Então, entram aqui os dados vitais do aluno, antropometria, composição corporal e ainda eu coloco a postura estática nesse momento. Então, gente, nos dados vitais, eu vou verificar pressão arterial, frequência cardíaca e o nível de saturação, certo? Se tiver na academia, né, a gente pode utilizar esses materiais. Se não tiver, tudo bem, não é um problema também, mas a gente aconselha o aluno, pelo menos, a estar verificando isso com uma frequência maior. E, gente, não se preocupem, né, porque lá na semana do Personal Sênior, eu passo com mais informações aí, com mais detalhes, cada uma dessas etapas que a gente avalia, tá? Fiz ali a avaliação dos dados vitais, tá? Vou para um segundo momento, então, vou começar a antropometria. E o que eu faço na antropometria? Eu vou identificar o peso desse aluno, a estatura dele, e com isso eu já vou identificar o índice de massa corporal, e também vou para a parte das circunferências, tá? Circunferências, para idoso, bastante importante, porque tem algumas circunferências que passam realmente informações que são extremamente relevantes, né? Por exemplo, vamos lembrar aqui da circunferência da cintura, que nos passa aí um risco cardiovascular, assim como da panturrilha, né? Que tem relação com a massa muscular do idoso. Depois dessa parte de antropometria, aliás, das circunferências, tem ainda a parte de postura, né? Então eu vou avaliar a postura nas visões frontal, lateral e posterior. E aqui, gente, eu não vou estar inventando coisa onde não tem, tá? Eu já trabalhei com posturógrafo, eu tenho posturógrafo, tá? Só que eu digo para vocês que ele não é muito útil assim para fazer uma avaliação física postural, tá? E tem que ter espaço, enfim, ele é difícil de trabalhar com posturógrafo. Como eu fui por 2 anos participante da escola postural da URGS, eu já tenho um pouco mais de experiência nisso, então eu consigo avaliar de forma bem objetiva, só olhando para o aluno. E quando eu falo para ele, quando eu falo para vocês, na verdade, que a gente não deve inventar coisa onde não tem, eu só vou registrar algum desvio postural se for muito acentuado, né? E que daqui a pouco vai interferir no meu treino, certo? Muito bem. Então, depois dessa parte de antropometria, vem a parte de composição corporal. Tá? E nessa parte de composição corporal, aqui a gente vai avaliar, né, o percentual de gordura, de massa muscular do aluno através das dobras cutâneas. Tem vários protocolos que eu posso utilizar. Tá? Dentro do nosso método, a gente escolheu um desses protocolos porque a gente considera ele mais prático. Por que eu digo isso? Porque tem alguns protocolos de dobras, por exemplo, que pedem que a gente use 7 dobras para avaliar.
tudo bem, é até um protocolo muito bom, mas na prática, o aluno, principalmente idoso, ele muitas vezes não vem com a roupa adequada e a gente tem dificuldade de pedir isso para ele. Né? No adulto a gente consegue ali, trabalhar com uma mulher, por exemplo, ela vem com top, com um shortinho. Com o idoso já é mais complicado. Então a nossa escolha por um protocolo específico também está baseado nisso. Não só na questão teórica, mas na prática. De que maneira que a gente vai conseguir de maneira mais fácil ter acesso a esse tipo de informação e de uma maneira mais fidedigna. Então a gente leva tudo isso em conta. E o objetivo é esse, é de facilitar a vida de vocês. Certo? Muito bem. Até essa parte aqui, eu acho que todo mundo já viu alguma vez na vida, né? Porque normalmente esse tipo de avaliação, essas variáveis que eu falei até agora, são aquele tipo de avaliação que é feito em academias tradicionais, certo? Mas eu vou falar para vocês que essa parte que a gente viu até agora é a que menos tem importância para o público idoso. É agora que vem a virada de chave. Por que eu falo isso, gente? Eu já comentei em outras aulas que a grande diferença do público adulto em geral para o idoso é que o objetivo das pessoas idosas com o treinamento está mais voltado para a saúde e para a funcionalidade delas, né, no dia a dia. Então, é nesse momento que a gente diferencia a avaliação, né, física de uma pessoa adulta de outra que é idosa. E é aqui que a gente vai começar, então, a aplicar os testes de funcionalidade com o idoso. Então, agora eu vou falar para vocês quais são aí os principais testes que a gente deve aplicar na avaliação de um aluno idoso. Nós temos aí os testes neuromusculares e a gente tem os metabólicos, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre os neuromusculares. E quais são eles? Primeiro, teste de equilíbrio estático. Claro, né, para avaliar o equilíbrio estático do meu aluno, que é uma das variáveis mais importantes para o aluno idoso. Para isso, tem um teste que é extremamente fácil de fazer, que é o teste de equilíbrio unipodal. Muito fácil de aplicar, não precisa material, né? E ele é bem curto, bem tranquilo de fazer. Esse é o primeiro que a gente pode usar. Segundo teste neuromuscular que a gente pode usar é o teste TUG, que é bem famoso, bem conhecido e também muito fácil de se aplicar. Ele serve para avaliar o equilíbrio dinâmico e a mobilidade do aluno. Terceiro, vamos aplicar os testes de força. E aí eu posso aplicar o teste de preensão palmar, que é aquele que eu uso um dinamômetro. Aí nesse caso eu tenho que ter um aparelhinho específico para isso. Ou se eu não tiver um aparelho, eu posso aplicar o teste de flexão de cotovelos. Aí eu uso um halter, tá? Ou então o teste, e também o teste, né, de levantar da cadeira, que é um teste que para fazer a gente precisa, obviamente, só de uma cadeira. Então são testes de força de membro superior e de membro inferior. Outros testes que a gente pode aplicar são os testes de flexibilidade. E para aplicar esse teste, você precisa apenas de uma régua. Então vocês conseguem ver que é muito tranquilo de fazer. E nesse caso, os testes que a gente aconselha de fazer é o teste de alcançar as costas, vai uma mão lá por trás e a outra por cima, e o teste de alcançar os pés, né? No caso, o pé, que a gente vai com as duas mãos em direção a um dos pés. Tem outros testes que a gente utiliza para a funcionalidade, né, do aluno idoso, para avaliar a função física dele. Também um possível risco de quedas, tá? Que é o teste do alcance funcional, que a gente faz na parede, e a gente só vai precisar também de uma régua para fazer ele. Tem o teste de velocidade de marcha, tá? Tem o Chateaurin, tem o Foursquare. Gente, todos esses testes que eu estou citando para vocês, nós temos no nosso e-book de avaliação física, né? Se daqui a pouco vocês quiserem adquirir, a gente tem no nosso site lá para comercializar ele. Mas vocês podem ver vários exemplos dos testes no nosso feed,
tá? Porque tem vários vídeos aí falando sobre esses testes. Além dos testes neuromusculares, tem também os testes metabólicos, que servem para avaliar a potência aeróbia do meu aluno idoso. E aí eu vou citar 3 para vocês que a gente costuma usar com mais frequência, tá? O primeiro deles é o teste de marcha estacionária, que também, para fazer, muito simples, basta vocês terem um relógio, um cronômetro, tá? Bem fácil de aplicar. Outro teste é o teste de andar 6 minutos. Aqui nesse caso, vocês precisam ter bastante espaço para poder realizar o teste, tá? E é um teste normalmente que faz na rua, se não tiver um espaço muito grande interno. E também tem o teste de 1 milha, tá? Que a gente pode agora fazer até em esteira. Existem diversos testes, né, para se fazer, mas no nosso método a gente utiliza esses porque a gente acha mais prático de fazer. Como eu falei para vocês, né, além da parte teórica, a gente tem que facilitar a nossa vida como personal. Então a gente opta por testes que sejam mais fáceis, mais acessíveis da gente fazer. E, gente, olha que legal, né? A gente pode estruturar uma avaliação física específica para idosos sem precisar de muitos materiais. Então, um daqueles problemas que eu falei, né, que alguns personagens têm, que é de não ter materiais para avaliar, já não tem mais esse problema, porque a gente consegue estruturar uma avaliação física específica para o idoso sem precisar de material. Lembrem que a avaliação para o idoso ela é voltada para a funcionalidade dele, não é para a questão estética. Então, com esses testes que eu falei para vocês, a gente consegue estruturar uma avaliação muito boa para se fazer com um aluno idoso. Mas agora, a gente fez a avaliação, fizemos aí uma avaliação específica para o nosso aluno, muito legal. Agora vem a parte mais importante. Como é que eu entrego o resultado dessa avaliação? Porque, claro, além de aplicar uma avaliação condizente com os objetivos desse aluno, é preciso que a gente entregue os resultados para ele, que ele enxergue isso, até para ele ver a importância do nosso trabalho, o que a gente quer, como é que a gente quer atingir os resultados com ele, tá? E é isso realmente que vai valorizar o nosso trabalho, né, no momento em que ele enxerga esses resultados. Então agora eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho de como é que a gente entrega os nossos resultados, né? Os resultados dos nossos alunos que a gente atende. Uma dica que é assim, ó, dica especial, tá? De entrega de resultado de avaliação. É mostrar a evolução para o aluno através de percentuais e não em números absolutos. Vou dar um exemplo de uma aluna minha, tá? Para vocês entenderem isso. Vou pegar uma avaliação que eu tenho aqui de alguns anos atrás. Tem uma avaliação de uma aluna minha que no teste de flexão de cotovelos, ela fez a primeira avaliação dela em setembro de 2021. Ela tinha feito um teste de flexão 14 repetições. Em agosto de 2022, tá? Praticamente um ano depois, de 14 ela passou para 21 repetições. Nesse caso, tem 2 maneiras de interpretar isso, tá? A primeira é expressar essa progressão em números absolutos, ou seja, ela fez 7 repetições a mais. Então chega na aluna e fala, ó, dona Vera, a senhora fez aqui, ó, teve uma evolução, fez 7 repetições a mais nesse teste de flexão de cotovelo. Aí ela, pô, legal, né? Mas ela não entende muito isso. Agora, vamos tentar passar essa informação de uma outra maneira, através de percentual, tá? Dona Vera, olha só, aqui eu tenho que dizer para a senhora que a senhora fez ali mais repetições, né? E que a senhora aumentou em 33% o seu nível de força muscular de membros superiores. Puxa, é uma outra maneira de receber essa informação. Dizer que ela aumentou em tantos por cento o nível de força muscular dela, aí sim ela está entendendo o porquê que ela está fazendo essas avaliações e por que ela está fazendo esse treino todo comigo. Qual é o objetivo do meu treino? E realmente eu estou mostrando para ela que eu estou conseguindo atingir os resultados que eu quero com ela. Então é diferente quando o aluno enxerga dessa maneira, tá?
porque não é nada subjetivo, é concreto o que tu tá dizendo para o aluno, né? E, gente, pode ter certeza que quando o aluno receber essa informação, ele vai compartilhar com as pessoas que estão ao redor dela. Ela vai receber isso e vai mostrar para o familiar. O meu personal falou que eu aumentei em 33% a minha capacidade de força nos braços. Poxa, isso é uma informação extremamente relevante, né? E ela pode mostrar isso até para o médico dela. E olha que legal, porque isso aí, gente, valoriza demais o nosso trabalho. Se um profissional, médico, vê esses resultados, ele vai identificar ali que aquele profissional que fez aquela avaliação é extremamente qualificado, traz uma informação que é importante para o médico. Então ele pode acabar recomendando outros pacientes dele para nós. Então é uma jogada também de marketing. É tudo para a gente conseguir evoluir e apresentar, né, cada vez mais o nosso trabalho qualificado para as pessoas. E para quem vocês acreditam que o aluno pagaria mais? Para um personal trainer que simplesmente passa exercícios para o aluno, ou para um personal trainer que faz avaliação física e mostra que o aluno aumentou 33% a capacidade de força dele nos membros superiores? Vocês conseguem entender a importância da avaliação física? Eu acho, gente, sinceramente, que esse obstáculo, vamos dizer assim, da desvalorização do profissional de educação física que muita gente reclama, por vezes é culpa de nós mesmos, né? Que não fazemos por onde. Se vocês não fazem o básico, que é entregar resultado para o aluno de vocês, vocês não podem reclamar, né, de nada, porque isso é o básico. O aluno, como eu falei, paga mais para ter um personal porque ele quer ser bem atendido e quer ter um atendimento exclusivo, mas quer mais do que isso, ele quer ter resultado. Então é isso que a gente tem que entregar para ele. Então, no final dessa live aqui, eu quero dizer que vocês não podem ter essa desculpa de não ter material para avaliar, porque eu mostrei para vocês que vocês podem montar e estruturar uma avaliação física específica para idosos sem material, ou tendo no máximo uma régua, uma fita métrica, uma cadeira. E você não pode dizer também que não sabe fazer. Aprende! Tem vários vídeos aqui no canal da Ativa que eu explico como fazer cada um desses testes. Basta você ter interesse de ir lá e verificar como é que se faz. E lá na semana do Personal Sênior, eu vou estar falando cada vez mais, mostrando passo a passo de como é que a gente faz a avaliação física, que para mim é o ponto-chave para você realmente mudar o patamar, sabe? Mas são testes específicos que eu não aprendi na faculdade. Beleza, gente, eu vou ensinar vocês a fazer todos esses testes. E vamos praticar. É outra dica que eu deixo aqui para vocês. Se vocês querem realmente ganhar mais e ter mais alunos, tem que fazer por onde? A gente está agora no meio de um feriado. Podia estar fazendo qualquer coisa aqui, né? Mas eu estou dando aula aqui para vocês, né? E vocês também poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão me assistindo. Isso é sinal de que vocês realmente querem crescer, querem evoluir. E é isso que a gente precisa para realmente mudar de patamar e ganhar mais e ter mais alunos. Eu, em certos momentos, já fui de pensar assim também, sabe? Que ninguém valorizava a profissão, mas depois eu acabei me dando conta que isso dependia muito de mim. Eu tinha que fazer por onde. Não são os outros que vão fazer algo por mim, sou eu que tenho que ir atrás. E para isso, eu preciso muitas vezes abdicar de muitas coisas, como eu estou fazendo nesse momento agora. Né? Podia estar com a minha filha brincando agora, podia estar no parque, enfim, não sei. Né? Mas eu estou aqui, estou me dedicando para isso. E pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho um método que fez eu ter mais alunos, né? E eu vou destrinchar todo esse método, né? Vou mostrar todos os detalhes para vocês, desde como avaliar uma pessoa,
idosa, mas também como prescrever treino, como periodizar, como ter estratégias de venda, como captar mais alunos, enfim. Mas tudo isso lá nos dias 19, 20 e 21 de junho deste mês, agora, às 22 horas, certo? Vai ser onde? Aqui no canal da Ativa. E como eu falei para vocês, é muito fácil de se inscrever. É só ir lá na nossa bio, clicar no link e fazer a inscrição. Ô Alex, que legal te ver aqui. Alex, eu e o Lucas somos teus fãs, viu? Te adoro o teu trabalho. Muito obrigado pela presença aqui. Muito legal te ver. Então, gente, voltando só, para encerrar aqui. Lembrando que esse evento, ele é totalmente gratuito, tá? E online. Então, a gente conta com a presença de vocês, né? Vão lá no link agora, se inscrevam aí, para poder já garantir presença na semana do Personal Senior. Podem entrar também, a gente tá fazendo um grupo de WhatsApp, tá? Para tirar todas as dúvidas sobre a semana do Personal Trainer, do Personal Senior, né? Então, quando vocês fizerem inscrição lá no link que está na bio, vocês vão ter essas informações também de como chegar no grupo do WhatsApp. Podem também mandar mensagens para a gente se tiver alguma dúvida, certo? A gente responde todos os questionamentos. Então é isso, gente. Eu já passei aqui dos meus 30 minutos, passei até um pouco mais. Reforço mais uma vez o convite aí para vocês ficarem ligados na jornada, né, na semana do Personal Senior, que é o caminho mais curto aí para vocês conseguirem mudar o patamar de vocês e alavancar na carreira como Personal Trainer. Espero vocês amanhã às 14h30 eu tenho mais um conteúdo importante para passar para vocês e eu vou falar sobre prescrição de treino, tá? Para pessoas idosas. Então fiquem ligados, aguardo vocês amanhã e muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Um bom feriado e até amanhã. Tchau, tchau.